papel de apresentador, daí você consegue compartilhar. Gianfranco, eu queria novamente agradecer a participação sua nesse seminário. Nós estamos agora com quase 1.000 pessoas, agora um número muito grande de pessoas, e eu tenho certeza que você é uma das razões que as pessoas estão aqui no dia de hoje. É isso. Primeiro, tá com você já o controle. Me ouve bem? Estou te ouvindo perfeitamente, Jean. Ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, vamos começar a conversar. Perfeito. O que eu queria dizer para vocês primeiro era um agradecimento, né? A Renan, você, Fábio, a Bárbara, o Manuel, faz tempo que eu não vejo ele pessoalmente, conheci ele há muito tempo atrás, e o Daniel Leone, que é um amigo. E queria também cumprimentar algumas pessoas, primeiro vocês, né, da MSA, por fazer um evento desse, e olha, vocês estão de parabéns. A coisa mais rara, vocês conseguirem colocar uma quantidade de pessoas, hoje, para você dizer, um evento de sucesso é aquele que você põe mais de 100 pessoas. E atingir perto de 1.000, nossa, isso é incrível. Eu fico feliz porque uma das nossas missões é mostrar conhecimento, divulgar as boas práticas e principalmente as normas regulamentadoras. E o meu tema, né, hoje, eu vou falar sobre a relação entre a NR1 e a NR35, que é o Programa de Gestão de Gerenciamento de Riscos, que foi uma norma que foi recentemente, através de uma publicada agora em março, alterada, e ela vai ter uma série de repercussões na NR35, inclusive. Eu vou aproveitar o momento também para fazer um agradecimento especial ao grande amigo, o Coronel Rodrigo, ontem. Ele fez uma palestra fantástica. Olha, se tivesse um Oscar da palestra, essa ia porque eu achei que ele foi assim sensacional, e ele me mencionou várias vezes, mas eu tenho, né, o meu amigo Rodrigo como um dos meus mentores também, né, em termos de não só como pessoa, mas como profissional. Bacana, eu falei com o Rodrigo que eu recebi diversos feedbacks, diversos elogios, eu estava até agradecendo ele pela participação ontem. Mas já era o esperado, tá? Nada que me espantasse. Bem, olha, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre as interfaces da NR1 com a NR35, vamos falar um pouco do que a NR31 representa e vai representar para a gente em termos de gestão. E quando a gente vai falar em gestão, eu vou sempre focar no trabalho à altura, prevenção e queda. Umas pequenas estatísticas no início, só para corroborar, viu, com o que você falou no início da sua apresentação, e eu vou tentar explicar rapidamente, sucintamente, o que é um PGE, o que é um Programa de Gerenciamento de Riscos, que ele fala muito do inventário e plano de ação. Quando a gente fala de interface entre a NR1 e 35, a NR35 foi uma das normas que não sofreu muito impacto com essa NR1, porque ela já foi concebida como norma de gestão. Então, a NR35 já fala de identificação de riscos, análise do risco, procedimento específico, autorização do trabalhador, hierarquia das medidas de controle, é muito semelhante com o que a NR1 também estabelece. Mas fora isso, fora a gestão, o sistema de gestão que essa NR1 implantou, ela teve algumas novidades. Por exemplo, a emissão e guarda e prestação de informações de documentos de segurança sobre trabalho vão poder ser feitos na forma digital. Em breve espaço de tempo, obrigatoriamente. Quais seriam as grandes vantagens? Primeiro, redução do papel, é lógico, e eu tenho essa documentação vai ser certificada, eu não vou poder mais alterar o que eu fiz no passado. Então, é uma coisa bastante interessante. Capacitações e treinamentos, né, de exigência legal na área de segurança do trabalho podem ser realizados na modalidade à distância ou semipresencial. Por exemplo, a 35, ela obrigatoriamente vai ser na semipresencial, porque ela exige uma parte da capacitação que é em loco, que é o treinamento, né? Não só a parte teórica, mas tem a parte prática. Então, com relação a 35, vai ser permitido. Outro item muito, mas muito interessante, que só existia na NR35, era o aproveitamento ou compartilhamento de conteúdos de outros treinamentos. Se eu tenho lá 3 treinamentos NR10, NR33 e 35, onde alguns módulos são semelhantes ou iguais, eu não vou precisar mais repeti-los num outro treinamento. Mas isso vai ter que ser evidenciado, convalidado por um técnico de segurança, isso vai ter que estar escrito. E eu posso trazer esse treinamento até de outras organizações, ou seja, um empregado que vem com treinamento, mas se eu não achar que esse treinamento é adequado, eu posso complementá-lo também. Fantástico.
As pequenas empresas, né, microempresário, empresa de pequeno porte, eles vão ter um tratamento diferenciado. Aquelas empresas de grau de risco 1, 2, que não tem risco físico, químico e biológico, estão isentas de elaborar o PGR. E se não tiver risco ergonômico, ela não precisa fazer o PCMSO. Ela vai ser obrigada somente a fazer os exames médicos. Outra coisa que ela obrigou agora de forma horizontal, porque a gente tinha o direito de recusa escrito em algumas normas, estava na 10, na 33, na 35, agora ela vale para qualquer ação, para qualquer ramo de atividade. Existia um grave iminente risco, o trabalhador tem direito de informar o seu superior, parar suas atividades e só retornar após concluído ou reparado o item. Importante lembrar que a NR1 especifica que no treinamento vai ter que ser mostrado como o trabalhador vai se comportar e como o líder vai receber essa informação, exatamente para não ter represálias para o trabalhador. E outra coisa importante, até baseado na ISO 45001, o trabalhador hoje vai participar na fase de levantamento de riscos e perigos e vai participar e opinar também na hora do plano de ação, na hora de eu implantar uma medida de controle. Eu acho isso fantástico, porque eu já vi muitos projetos de linha de vida que são instalados com ART, memorial de cálculo, só que quando o operador vai fazer a sua atividade, ele fala, olha, ele foi colocado 2 metros além do ponto, eu não precisava ser conectado no meu cinto, então eu vou ficar um lapso de tempo sem proteção. Eles esqueceram de ouvir o trabalhador para ele se manifestar e opinar, sem dúvida. E o principal, que é o tema de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento de risco ocupacional e o programa de gerenciamento de risco, vamos saber o que é isso. Primeiro, queda de diferença de nível é um grande problema, e você comentou. Na construção civil, aqui no Brasil, ela representa 40% dos acidentes fatais dentro do canteiro de obras. E interessante que no Reino Unido ela representa 49%. A gente pode pensar, será que o Reino Unido é pior que o Brasil em termos de proteção contra quedas? Não, é que eles são tão melhores a gente no resto e só sobrou o problema da queda, para mostrar e representar a dificuldade que é fazer a gestão do risco de queda, porque se o trabalhador cair e eu não tiver previsto essa queda, provavelmente a severidade vai ser grandiosa e o acidente fatal faz parte, infelizmente, dessa história. Bom, só um resumo baseado em 35 anos que eu trabalhei no Ministério do Trabalho, avaliando acidentes fatais, e principalmente com queda. Eu falei, quais eram as causas dos acidentes? Primeiro, falta de cultura de segurança e baixa disciplina operacional. Nós temos que ser sinceros, o brasileiro não é um povo que cumpre regras e normas de maneira geral. É só a gente olhar no trânsito, ver o que acontece. Isso a gente transfere para o nosso local de trabalho. Então, não cumprir norma faz parte da nossa cultura. Outra coisa, desconhecimento do risco. Hoje o Daniel comentou da zona livre de queda. Tem gente que acha que simplesmente por usar o cinturão de segurança ele já está protegido. Às vezes não. Eu preciso avaliar, né, o espaço que eu tenho, né, do ponto de ancoragem até o ponto inferior, para ver se eu estou realmente protegido, se aquela linha de vida, os esforços, né, na estrutura vão ser suficientes, né? A estrutura vai ter suficiente resistência para controlar esse risco de queda. Falta de planejamento, falta de projeto e improvisação. Falta de planejamento. Planejar o que é? Antever uma situação, verificar o que pode dar errado e estar pronto, se caso alguma coisa der errada, eu poder fazer com que a consequência seja a menor possível. E quando a gente fala em projeto também, a gente fala muito em profissional legalmente habilitado. O engenheiro vai fazer parte da história da prevenção de queda. Eu preciso de projeto, eu preciso de equipamentos certificados para evitar exatamente a improvisação. Depois, a liderança não comprometida. Esse é um grande problema aqui no Brasil, que o líder ele está focado na produção. Então, às vezes, ele dá um exemplo negativo para o seu empregado, para o seu liderado, às vezes não de forma explícita, mas quando ele cumprimenta um trabalhador que fez uma atividade de forma muito rápida, mas descumprindo regras de segurança, o trabalhador subentende que descumprir regra é bom. Outra coisa, pressa. Produzir alguma coisa com pressa é uma das maiores causas de improvisação, e a pressa está ligada à falta de planejamento. Depois, o direito de recusa não estabelecido. Hoje, antes da implementação dessa norma horizontal, que é uma norma geral, a NR1, dando o direito de recusa para o trabalhador e mostrando, evidenciando como o trabalhador tem que se comportar,
o trabalhador que se recusava a fazer uma atividade, ele era mal visto na empresa. E chegava até, em algumas condições, a ser demitido por tentar fazer isso, ao invés de ser premiado por informar uma situação de grave e iminente risco. E outra coisa que é impressionante todo mundo acha que segurança e saúde do trabalho é obrigação do profissional da área de segurança. Pronto. Se existe um na minha organização, se eu tenho um técnico engenheiro, o problema é dele. E não é correto, a gente sabe. E o problema maior é a complacência. A gente sabe que isso está errado, sabe que tem um jeito certo de fazer, sabe que tem equipamento melhor que o outro, mas a gente deixa como está. Então, esse é um grande problema. Mas vamos lá. Para mostrar que queda é um grande problema, não só no Brasil, como no mundo, olha que interessante. Em 2017, a OSHA publicou os 10 autos de infração mais aplicados, as 10 multas por violações de normas. Olha que interessante. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, disparado, proteção contra quedas, ou requerimentos básicos de proteção contra quedas, em primeiro lugar. Depois, em terceiro, andaime. Andaime, eu vou dizer para vocês, acho que foi o item que eu mais autuei na minha carreira no Ministério do Trabalho. É um item que requer engenharia, que ele tem uma metodologia para montar, mas as pessoas fazem errado sempre, eu não sei por quê. Depois nós temos aqui também outra violação, que são escadas. 25% das mortes dos Estados Unidos são com escadas. Então, esse é um grande problema também para a gente. E, por fim, em nono lugar, falta de treinamento. Então, a gente vê que de 10 itens, sendo que até o primeiro são violações a regras de prevenção de quedas. E o que a gente quer, então, quando a gente fala de gerenciamento de risco ocupacional? O que é o gerenciamento? É uma ciência que estuda com utilização de pilares básicos, que é, primeiro, cumprimento de requisitos legais, ferramentas para induzir o trabalhador a fazer de forma correta, mas a gente quer o quê? Olha, na minha empresa, na minha indústria, eu tenho a matéria-prima, mão de obra, eu tenho o projeto, e o que eu quero fazer com ela? Eu quero ter lucro, é lógico. Eu quero vender meu produto e vender meu serviço. Mas o nosso objetivo é produzir com segurança e sem acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Isso é uma coisa grave e séria que acontece. E a gente vai demonstrar, e vocês falaram muito nos outros temas, gastar com segurança é investimento. Então, quando eu consigo implementar um sistema de gestão bem feito, eu tenho um retorno muito maior do que investir. E o que a norma, então, estabelece? Quanto maior a minha gestão, menor é o meu acidente de trabalho ou doença ocupacional. Lembrando, acidente do trabalho é uma questão probabilística. O que é a probabilidade? É uma frequência com que tal evento pode acontecer. Se eu tenho um ambiente de trabalho sem planejamento, sem identificação dos riscos, sem propostas de melhoria, eu aumento muito, mas muito, a possibilidade de acontecer uma doença ou um acidente. Então, quanto melhor for a minha gestão, menos acidentes e doenças eu vou ter. Então, com isso eu vou ter menos acidentes, menos problema com fiscalização, melhor relação com o público, imagem da empresa, fator acidentário previdenciário, problemas com o Ministério do Trabalho, Ministério Público, ações regressivas do INSS. O custo do acidente é muito maior do que as empresas imaginam, elas não têm noção. E mais o lado que o Daniel Caglione citou várias vezes, a gente tem uma morte, por exemplo, na sua empresa, ela representa, no artigo 121 do Código Penal, um homicídio. É sem intenção, mas imagina você, como gestor de uma empresa, ser responsabilizado por um homicídio. É terrível isso. E eu tenho certeza que nenhum trabalhador quer morrer e nenhum empresário quer que alguém morra na empresa. Essa certeza. Então, vou começar a falar vou mostrar uma imagem que vocês já devem estar cansados de ver, mas eu não consegui uma melhor que essa. Lembrando que é no planejamento que a gente consegue detectar os riscos e melhorar as questões gerenciais de segurança e principalmente da queda. Essa aqui é uma atividade que eu enfrentei olhando a janela da minha casa aqui, no vizinho, eu vi essa situação. Depois eu descobri que esse fulano aqui era o zelador do prédio e esse era o ajudante, o faxineiro do prédio. Então, eles subiram aqui por essa laje, colocaram aqui uma escada, subiram com outra escada para trocar a lâmpada de obstáculo, que estava instalada exatamente na borda de uma laje e com mais 2 metros de altura. Pensei, quando eu vi isso, falei, meu Deus do céu, o síndico, será que sabe disso? Com certeza não. A maioria dos síndicos não tem essa vivência na área de segurança, ele é um voluntário, às vezes, para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu imprimi essa foto,
e levei para mostrar no prédio. E, por coincidência, fui recebido por esse fulano aqui de camisa branca, que era o zelador. Olha, ficou todo feliz de se ver na foto. Eu falei, mas você percebe o risco que você está correndo? Aí eu escutei aquela resposta que eu escutei milhares de vezes. Eu estou acostumado, faço isso comum, é normal, eu estou habituado. Agora, eu falei, apresenta essa foto para o síndico, que eu tenho certeza que ele não sabe, porque ele é o responsável criminal em qualquer evento de prédio. Ele pode até não saber, mas ele tem a responsabilidade. É igual o engenheiro que assina uma RP e não vai lá no estabelecimento, não vai ver o projeto dele, ele vai ser responsabilizado. Ele assinou essa responsabilidade, e o síndico também é. Ele percebendo o que aconteceu, depois de um mês, eles mudaram para isso daqui. Agora eles têm lá uma escada marinheiro fixa, metálica, e eles tiraram aquele poste muito alto aqui da borda da laje para o meio dela, numa altura mais baixa. Então, hoje, eu preciso somente de um trabalhador e uma lâmpada para fazer o trabalho. Quer dizer que eu até brinco, eu falo, agora a situação só ficou ruim, antes era péssima. Mas eles melhoraram profundamente isso. E quando a gente fala de gestão, é interessante que eu encontrei o zelador no dia na rua. E ele me encontrou e falou, você viu o que nós fizemos? Que melhoria que nós fizemos? E eu mandei trocar a lâmpada. E a lâmpada era uma lâmpada comum, que é incandescente. Eu coloquei uma lâmpada PL, que ela dura 8 vezes mais. Isso aqui é uma medida técnico-administrativa. Quando eu coloco uma lâmpada que dura mais tempo, eu preciso subir menos vezes, ou seja, eu me exponho menos ao risco e eu diminuo a probabilidade de uma consequência de um evento. Então, dentro da sua ingenuidade, o zelador fez uma boa medida, mas o grande problema é que esse projeto nasceu errado. E, infelizmente, a notícia que eu vou dar para vocês é que grande parte das nossas instalações nasceram erradas. E vai caber a nós criar soluções para mitigar esses problemas ou tentar resolver. O que acontece, então? Dados estatísticos da União Europeia, na construção civil, mostraram que 35% dos acidentes acontecem na fase de concepção. Na concepção é quando eu estou criando o projeto. Imagina naquela casa de máquinas, é quando eu estou criando, eu vou fazer uma casa de máquinas e eu vou colocar agora uma escada interna com alçapão. Aí, os outros 28% em relação ao planejamento de projeto. Como vai ser esse alçapão? Essa escada vai ser vertical ou vai ser uma escada comum, padrão? Eu vou colocar um guarda-corpo em volta daquela instalação? É aí que eu começo a mitigar ou inviabilizar a possibilidade de um evento adverso. Então, mais de 60% dos acidentes poderiam ser evitados nessa fase inicial. Por isso a importância da NR1 hoje de falar de antever o risco, e se você não puder antever, você vai tentar solucionar o que já está instalado. Então, vamos lá. Projetistas, então, o que os projetistas podem fazer? Eles podem tomar decisões que vão reduzir os riscos de segurança do trabalho na obra e uso das instalações ou máquinas. Imagina só que o projetista fez esse silo, ele botou aqui uma escada de marinheiro. Então, ele fez uma solução, ele deu uma solução. Ou nesses outros reservatórios, onde eu coloquei uma escada convencional toda fechada de guarda-corpo. Essa situação não caracteriza trabalho em altura. E o gestor pode perguntar, mas isso é muito mais barato do que isso. Mas com isso aqui, a probabilidade de queda vai ser mínima. E se alguém cair, a severidade vai ser muito menor. E outra coisa, eu vou economizar aqui com cursos, treinamentos, exames médicos, revisões, EPIs. Então, eu consigo eliminar riscos na fase de projeto. Então, uma das melhores maneiras, então, da gente prevenir e controlar acidentes e doenças e fatalidades, principalmente de quedas, é na fase de projeto. E lembrando que quando eu planejo o projeto, uma máquina, um equipamento, uma arena esportiva, um hospital, uma escola, uma indústria, eu tenho que pensar que alguém um dia vai precisar subir para fazer uma manutenção, para fazer uma verificação. Então, eu tenho que atender requisitos legais mínimos para que isso aconteça. Vamos lá. Então, a NR1 ela diz o seguinte, é obrigatório que a organização implemente o gerenciamento de riscos ocupacionais por estabelecimento. Ou seja, cada unidade, cada filial, cada estabelecimento vai ter que criar e implementar um gerenciamento de risco ocupacional. E o gerenciamento de risco ocupacional vai constituir o PGR, que é o nosso tema maior, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Lembrando,
que a partir de março do ano que vem, o PPRA, que falava dos agentes físicos, químicos e biológicos, desaparece. Ele não vai existir mais. O que vai acontecer? A partir de março vai existir o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que vai englobar todos os riscos, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Então, nós evoluímos hoje, porque nós temos doenças ocupacionais, nós temos riscos de acidente. O PPRA não falava de acidente por queda, por exemplo. Cabia a NR35 elaborar o programa, e se isso chegasse na mão do médico, ok, se não, hoje, o médico, quando eu digo hoje, a partir de março, né, quando o PGR estiver implantado, o médico vai receber todos os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão expostos. Então, aí ele vai poder fazer um exame médico voltado para os riscos reais. Mas quando a gente fala em risco de trabalho à altura, nós temos riscos e riscos. E é isso que a norma vai apresentar. Então, nós vamos gerenciar os perigos e os riscos, que a gente identificar, né, os riscos ocupacionais, de uma forma sistemática e regular. Primeiro, a gente faz um planejamento, identifica, né, os perigos e riscos, a gente faz a implantação das medidas de controle do nosso plano de ação, a gente verifica se aquele plano e aquelas medidas são realmente eficazes e faz a correção e uma melhoria, caso contrário, ou um processo de melhoria contínua, que é o PDCA, que a gente conhece. E lembrando que o GRO é muito simbolizado por muitos, principalmente pelos membros do Ministério do Trabalho que elaboraram a norma. Ele fala, GRO é a norma guarda-chuva. Como esse gerenciamento de risco ocupacional é obrigatório para todas as empresas, ela vai ter que abordar todos os riscos. Se eu tiver risco elétrico, NR10, ergonomia, NR17, altura, 35. Às vezes eu tenho 3, 4 ou 10 riscos de várias normas. Então, eu vou ter que me amparar nas normas, mas não só nas NRs, mas nas normas técnicas, nas literaturas, para buscar, identificar esses riscos e propor uma medida, né, uma barreira para evitar que ele aconteça. Então, vamos lá. O GRO, ele vai fazer o seguinte, o gerenciamento de risco ocupacional, ele obriga a gente a fazer identificação do perigo. Então, nós vamos identificar perigos dentro da nossa organização. Depois que a gente identificar os perigos, nós vamos relacionar o que esse perigo provoca em termos de risco. Quais os riscos que ele pode trazer para o trabalhador? Digamos que eu tenho um trabalho em altura com um pintor. Eu tenho lá o perigo da escada, do andaime e do solvente ou da tinta. Ele causa o risco do quê? Risco de queda, risco da inalação desse material, contato com as mãos, dermatoses e tal. Então, eu tenho que fazer com ele o quê? Um controle desses riscos. Então, eu vou gerenciar o risco. E para gerenciar o risco, eu vou criar esse documento que é obrigatório para todas as empresas. Então, todas as empresas vão ter que ter um inventário e o plano de ação. O inventário é a identificação e avaliação dos riscos e com a medida preventiva que eu vou adotar. Lembrando que o GRO ainda, ele obriga as empresas a fazer uma análise dos acidentes e doenças do trabalho. O que faz uma análise? É identificar as causas e mitigá-las para que elas não venham a acontecer. Então, hoje, na empresa, numa auditoria, no Ministério da Economia, hoje, né, o ex-trabalho, eu quero ver as análises de acidente. E quero saber o que você fez com essa análise. Já que aconteceu o acidente, ele vai ter que ser útil para evitar que novos não aconteçam. Outra coisa que é fundamental, e o nosso professor Rodrigo ontem falou muito, procedimentos de resposta a cenário de emergência. Eles têm que ser adequados aos determinados cenários que você tem. E lembrando, quanto melhor for o meu plano de gestão de risco, menor vai ser a possibilidade de ter um evento adverso. Agora, se ele acontecer, eu preciso estar preparado para resgatar esse trabalhador o mais rápido possível para minimizar as consequências, por exemplo, da suspensão inerte. E a gente sabe, ontem a aula foi fantástica. Depois nós temos aqui a interação com as demais normas. O GRO diz, eu tenho que estar sempre interligado com a NR7, porque ela vai retroalimentar o meu PGE. Digamos que eu tenho um problema de ruído e eu implantei uma medida de enclausuramento de uma máquina ruidosa, mas o médico continua detectando perda auditiva do trabalhador. Então, ele vai informar o GRO que aquela solução não funcionou, infelizmente. Ela vai ter que ser revisada. A NR9, por causa dos riscos ambientais, agentes físicos, químicos e biológicos, eles agora, no futuro próximo, todas as tabelas de avaliação, que não é a de periculosidade, a de insalubridade, vão estar na NR9, os limites para um plano de ação. E ergonomia, que a gente tem que entrar sempre.
Então, agora aqui lembrando, perigo ou fator de risco. O que é isso, né? A gente chama de perigo ou fator de risco. É a fonte com potencial de causar lesão ou problema de saúde. Então, olhando aqui, qual é o perigo? O meu perigo é a telha, o meu perigo é essa estrutura. O perigo é esse. Eu vou tentar eliminar o perigo. Eu consigo eliminar uma telha ou um telhado? Às vezes não. Então, aí eu vou conviver com o perigo, vou tentar diminuir o risco. A gente vai ver isso lá. E aqui, qual o perigo, quais os perigos? Olha só, tem um risco aqui de queda da escada. Então, o perigo aqui para mim é a escada, é o poste, é a cordoalha, se eventualmente ele vai fazer, né, a conexão nessa cordoalha, que é de interligação lá para segurar os cabos de telecomunicação, que eles não são considerados um sistema de ancoragem porque eles não foram calculados para isso. E eu não sei se eles funcionam. Então, aqui eu tenho risco de queda, risco de choque, risco de arco voltaico. Olha quanta coisa pode acontecer. E na construção civil, o risco de queda a gente tem tudo. Então, o risco na construção civil qual seria? A minha laje, a minha estrutura está sem proteção. O andaime é um perigo. Como é que eu mitigo o perigo do andaime? Colocando uma escada e colocando uma proteção na periferia. E agora a gente vai falar agora sobre o risco, que é o que interessa também para a gente. Como eu disse para vocês, o acidente do trabalho é uma questão probabilística. Então, um risco ocupacional é uma combinação da probabilidade de ocorrer uma lesão, agravo à saúde causado por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho, trabalho em altura, versus a severidade da lesão. É que dano pode acontecer ao trabalhador se ele vier a cair, no nosso caso. Eu vou cruzar, então, a probabilidade de ocorrência versus a severidade. Isso que eu estou dizendo, que eu estou fazendo agora, eu estou escolhendo, estou dando um nível de risco. Isso é importante. O PGR fala, você vai identificar um nível de risco e depois a gente classifica o risco. Então, qual que é a probabilidade desse fulano cair de uma escada de 4 degraus? É alta? É baixa? Depende de vários fatores. Depende da escada, depende do trabalhador, do solo onde ele está. Agora, ele cair de 4, 5 degraus, a severidade média, alta, varia, a gente tem que avaliar isso. Mas a gente vai ver agora um detalhe. A severidade também, quando a gente vai fazer o cálculo do nível, ela é diferente quando eu tenho mais de uma pessoa envolvida. Ou seja, a minha severidade vai aumentar em função da magnitude, porque num lugar que eu tenho, ao invés de 2 trabalhadores, eu tenho uma severidade maior. Se eu tiver 3, maior ainda. Então, se eu tiver 1 trabalhador, eu tenho uma severidade, e essa severidade vai se aumentar. A severidade não vai ser quanto ele vai se machucar, ou se ele pode morrer em função daquele evento, mas quanto mais trabalhadores expostos, é um risco para mim que eu vou classificar como um risco maior. E como é que a gente faz para classificar esses riscos? Olha que interessante. Então, quando eu disse que a gente não vai mudar muita coisa da NR35 em relação à NR1, aqui tem um item que vai variar assim bruscamente. A gente vai ter que mudar o nosso padrão. Então, ele fala que a organização tem que considerar as condições de trabalho conforme a NR17 ergonomia, então isso é importante, e adotar mecanismos para consultar trabalhadores quanto à percepção de risco ocupacional, podendo ser adotadas as manifestações também da CIPA, se existir, e comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas do plano de ação. Tem outro item que eu não coloquei aqui, mas o trabalhador tem que ser ouvido na hora de implantar as medidas. Ele tem que ser consultado. E é importante para as empresas, quem for de empresa ou consultoria que estiver assistindo, eu vou ter que evidenciar isso. Não estou evidenciando isso só para fiscalização. Se um dia acontecer um acidente, se você não fez a consulta do trabalhador, você pode ser responsabilizado também. Então, são fatores que vão ajudar você a se defender. E consultar o trabalhador é fundamental, né? Sempre foi e agora é obrigado por lei. Então, lembrando, olha, eu tenho aqui no meu gerenciamento de risco, identificação de perigos e riscos, então, eu tenho um inventário. Agora, se eu tenho risco de queda na minha organização, na minha atividade, no meu plano de ação, eu vou ter que atender os requisitos da NR35. Então, eu obrigatoriamente vou falar de sistema de proteção coletiva, sistema de proteção individual, zona livre de queda, escolha do EPI, avaliação, projeto. Eu tenho trabalho altura, eu tenho que implementar a NR35 do jeito que ela está. Ela vai sofrer algumas alterações exatamente para se adaptar à NR1. Então, está aqui, uma das maneiras que a gente tem para classificar risco, um padrão muito utilizado, a norma não diz qual é
a ferramenta que eu uso para classificar o risco. Mas uma muito didática, muito fácil de a gente ver, é a gente fazer a matriz de risco. Por exemplo, o trabalho em altura, a gente vai avaliar a severidade. Qual é a severidade, né? Digamos que o trabalhador venha a cair. A severidade é extrema, ou seja, ele pode morrer ou ter fraturas. Ela é uma severidade maior, ele vai ter fraturas. Ela é média, onde ele pode eventualmente ter fratura. É pequena, porque ele pode se machucar, ou desprezível, é uma coisa que não vai ter problema. Então, o grande problema do trabalho em altura é que a maioria dos itens de severidade está aqui entre média e extrema. Agora, a gente vai ter que, então, intervir muito aqui na probabilidade de ocorrência. Quanto mais baixa a probabilidade, mais seguro é o evento. Agora, a pior situação é quando eu tenho uma severidade extrema, digamos que um trabalhador trabalhando a 10 metros de altura, na borda de uma laje sem proteção e sem EPI. Então, eu tenho aqui um risco, né, uma probabilidade muito alta com atividade extrema. Esse risco é considerado intolerável. Em caso de fiscalização do Ministério do Trabalho, esses fatores que estão em vermelho ensejam na interdição, o embargo da obra, interdição da atividade. Se ele for substancial, se ele identificar um risco substancial, baseado na matriz de risco, mas lá ele perceber que, por exemplo, a zona de livre de queda foi mal interpretada ou uma linha de vida, né, uma limitadora, não está sendo usada como limitação, podendo causar queda. Então, a gente aumenta a gravidade dele e a empresa pode ser penalizada. Mas a gente não faz gestão de risco pensando na fiscalização e nem pensando na consequência futura. A gente faz gestão de risco para evitar o acidente de trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Até eu criei uma matriz, ela existe em várias empresas, mas eu criei uma especificamente hoje para nós. E um jeito da gente fazer essa classificação, quando a gente faz classificação do risco, eu posso dar peso, ou seja, valores, para cada problema que eu identificar. Por exemplo, se eu tenho uma altura de 0 a 2 metros, eu digo que o peso é 1, porque é um risco que eu digo que ele é menor se ele for comparado de 2 a 6 metros ou acima de 6 metros. Então, vamos fazer um exemplo. Imagina que eu tenho uma atividade a 1 metro de altura. Eu não preciso atender os requisitos da NR35, mas eu digo o que ela tem em peso 1. Tempo que ele fica em altura. Se ela é uma atividade de pequena monta, imagina uma escada para trocar uma lâmpada, tal, eu falo que, olha, peso 1, 10 a 30 minutos, peso 2, acima de 30 minutos. Opa, se eu tiver uma atividade a 1 metro de altura, e eu fico mais de meia hora naquela situação, eu já estou somando esses pesos, já tenho 4. Atividade de altura é uma atividade leve, é trocar uma lâmpada, é médio, ou é dura, eu vou usar uma ferramenta para quebrar um teto ou descascar uma parede. Já é um nível 3. Pensa bem, olha, eu estou numa atividade a 1 metro de altura, com peso 1, mas o tempo de permanência é acima de 30 minutos, e eu tenho um trabalho duro. Olha, eu já estou com peso 7. Quer dizer, só a altura não é suficiente para indicar o risco, né, a classificação de risco. Lembrando, o risco é um número, o risco é um valor. O risco é grande, pequeno, médio, é intolerável, é tolerável ou inexistente. O risco a gente mede, o risco tem valor. Além disso, eu posso classificar por fator de queda. Aqui eu só, para facilitar, eu coloquei fator de 0, 1 e 2, dando 1, 2, 3 para cada número. Mas se eu tivesse um fator de queda 2, eu podia dar nota 5, um fator 1,5, nota 4, um fator 1, nota 3, eu podia dar essa nota. Mas você vê, se eu tenho atividade que eu sei que ela vai ser no fator 2, problemas. Eu vou ter problemas. A zona de livre de queda é maior, o absorvedor de energia vai abrir na quase totalidade, e eu vou ter certos problemas que o impacto vai ser maior. E eu tenho também, eu posso relacionar esse risco com a frequência que eu faço essa atividade. Pensando bem, ela pode ser mensal. Se ela faz uma vez por mês, eu dou um peso menor, que é o risco menor. E se ela for anual, é desprezível. Agora, semanal, desprezível, mas eu tenho que contar os outros pesos, né? Aí eu tenho semanal peso 2 e diário 3. Agora, acesso, obstrução, medidas de controle implantada. Por exemplo, eu tenho uma área de trabalho clara, sem obstruções, com linha de vida. Eu dou peso 1. Agora, eu trabalho uma que tem obstruções. Eu tenho vigas, onde eu tenho que soltar. A linha de vida não está em todo o sentido. Ou outro, pior, que eu tenho acesso difícil e risco adicional. Por exemplo, telha frágil, piso frágil,
eu vou trabalhar do lado de uma rede energizada, então já tenho risco de contato elétrico. Isso tudo vai fazer com que eu crie a magnitude, né, o valor do meu risco. Eu vou poder classificar o risco. Então, eu vou somar aquela minha altura, mais tempo na altura, atividade em altura, fator de queda, mais frequência, mais obstrução, e vou criar uma tabela. E eu criei essa tabela aqui, porque o máximo que a gente consegue nessa minha avaliação é 18. Então, alto risco, 13 a 18. Médio risco, 7 a 12. Risco baixo, 4 a 6. O que significa? Ou imagina, né, se eu usasse a matriz de risco, eu tenho uma atividade extrema que eu chamo de intolerável ou substancial. Essas de alto risco, as intoleráveis substanciais, têm que ser resolvidas no menor prazo possível. Essas são prioritárias. Eu tenho uma verba na minha empresa, onde é que eu vou gastar? Nesses riscos maiores identificados nessa minha avaliação. O meu inventário vai dizer, olha, o risco pior na hora de classificar, de maior magnitude ou aquele que é intolerável, é esse. E são esses que eu vou ter que tomar uma medida imediata. Esses outros médios, eu posso tomar uma medida provisória de uso de EPI ou tentar pensar no EPC no futuro, mas como a probabilidade é menor e a severidade é menor, eu tenho um prazo um pouco maior. E esse outro aqui eu posso usar umas medidas mais simples que a gente chama de administrativas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Imagina, então, olha que interessante, quando a gente fala do inventário, a NR35, já no seu item 35.4, ela não dava essa nomenclatura de inventário, mas ela tem uma coisa muito parecida, porque ela fala, eu preciso ter um cadastro atualizado com abrangência de autorização para cada trabalhador para trabalhar na altura. O que ela quis dizer a norma? Eu tenho vários cenários na minha empresa, com diferentes alturas, com diferentes tempos de permanência, com diferentes dificuldades, com frequências diferentes, com riscos diferentes. Por exemplo, fazer uma manutenção na chaminé, no telhado. Quando ela quis dizer isso na norma, ela falou, esse trabalhador que vai fazer manutenção do telhado é o mesmo que vai fazer na chaminé? Porque são atividades diferentes, eles vão requerer treinamentos específicos. Uma pessoa que pode cair na escada marinheiro, hoje foi falado tanto, né, sobre escada marinheiro, eu vou escolher a melhor solução ou vou escolher uma que é razoável? Você vai colocar isso no seu plano. Olha, não escolhi a melhor, porque essa aqui ela tem uma severidade maior em caso de ocorrência de acidente. Então, é importante vocês se prevenirem na hora de fazer essa análise de risco, de buscar sempre as melhores soluções. E, por exemplo, num canteiro de obras, o PCMAT, né, que vai mudar também a partir do ano que vem, ele vai chamar PGR, eu tenho quedas em abertura de piso. Intolerável. Abertura no piso de uma laje é uma coisa que eu não aceito, porque ela tem alta severidade e a probabilidade é grande, porque às vezes o trabalhador está carregando o material e não vê o buraco no caminho. Queda da grua, na sua operação, manutenção, desmontagem. Quem sobe essa grua vai receber um treinamento diferente, né, de quem sobe no caminhão. Por isso que eu estou dizendo que eu tenho que classificar o risco. Cair num caminhão tem uma grande severidade, mas cair do alto de uma torre de grua é muito maior. E eu tenho, então, por exemplo, na análise de risco, classificar esse risco como maior. Agora, se eu implantar medidas de proteção tão boas, que eu posso fazer com que a probabilidade seja tão pequena que um risco aqui seja menor do que esse. E o importante, esse planejamento, esse cadastro, esse inventário, quando cair na mão do médico, ele vai pedir um exame médico diferenciado para uma pessoa que faz isso do que faz esse outro aqui. Uma pessoa que está exposta ao sol, que fica permanente exposta ao sol, que está trabalhando numa atividade de alto risco, só lembrando agora de novo o Rodrigo, né? Imaginam, uma pessoa cai aqui numa grua e fica pendurado no cinto de segurança. Quanto tempo vai demorar para eu fazer esse resgate? Qual o problema da síndrome da suspensão inerte? Cara, eu tenho uma linha de vida, eu tenho um equipamento de proteção, mas como eu vou fazer o resgate e quanto tempo isso vai demorar para acontecer? Então, vocês estão vendo, às vezes, eu implantei uma série de medidas de proteção, mas a severidade vai ser maior do que aqui. Então, eu preciso avaliar isso. E o que eu quero fazer sempre, quando eu faço análise de risco e propor uma medida de ação, é fazer com que aquele risco intolerável seja um risco aceitável. Então, vamos fazer aqui, olha, o GRO. Então, ele identifica os riscos, faz a avaliação, né? Eu valorizo o risco, eu dou um número, eu dou um tamanho, e isso faz parte do inventário.
Imagina aqui uma situação, então. Vamos fazer uma probabilidade versus severidade. Tem um trabalhador andando e eu tenho aqui uma vala, um buraco. Qual é a probabilidade dele cair dentro desse buraco? A gente pode imaginar, olha, o ambiente é escuro, o ambiente é pouco iluminado, ele está transportando isso com um carrinho, e se esse carrinho tivesse cheio de material, ele talvez não enxergasse isso daqui. Então, a probabilidade aumentaria. Mas nós vamos nos preocupar agora com a severidade. Ele tem uma severidade alta, ele vai cair, ele vai se machucar no carrinho. Vamos agora piorar essa situação. Vamos imaginar que aqui no buraco isso aqui fosse uma base para fazer uma fundação de obra, onde eu tenho aqui ferros, vergalhões, são os arranques. Se ele cair agora aqui, além do buraco, além da mesma probabilidade, desculpa que eu errei, a severidade é muito maior, porque eu tenho agora pontas de ferro. Qual a solução que eu tenho que tomar, então? Eu posso usar uma medida que a gente vai ver que é uma medida administrativa. Eu isolo a área, sinalizo. Só que ela é de pouca eficácia, mas é melhor do que não ter nenhuma sinalização. Isso aqui ajuda a diminuir a probabilidade, mas a severidade vai ser a mesma, porque se ele cair, ele vai se machucar do mesmo jeito. Agora, eu posso usar também uma proteção coletiva para impedir que, se ele cair, eu diminua a severidade for menor, mas ele vai cair e vai se machucar do mesmo jeito. Mas eu diminuí sensivelmente, porque ele não vai se furar, e eu diminuí a altura de queda. Agora, a proteção coletiva eficaz é aquela que impede que ele caia. E é isso que o nosso PGR vai ter que fazer. Eu vou avaliar essa probabilidade em relação à severidade e vou implantar uma medida de proteção, uma barreira, uma resposta para evitar que esse acidente aconteça. E lembrando, a INR 35, ela tem uma hierarquia das medidas de controle que é composta por 3 elementos, que é eliminar o trabalho à altura, restringir o acesso e proteger o trabalhador contra os danos de queda com os DPI. A NR 1, ela vai além agora. Ela cria alguns itens a mais. Então, com certeza, a NR 35, ou aquela hierarquia da medida de controle vai desaparecer e vai se reportar a NR1, ou ela vai sofrer uma adequação também. Então, ela fala o seguinte: eu tenho que implantar medidas de prevenção ouvidos os trabalhadores. Olha que interessante, de novo, hein? Agora eu tenho que ouvir os trabalhadores. A norma especifica isso. De acordo com a seguinte prioridade. Primeira, eliminação dos fatores de risco. Tenho que eliminar os fatores de risco, ou seja, eu tenho que eliminar os perigos. O meu perigo é andaime, eu tiro o andaime. Porque eu tenho que montar o andaime, eu tenho que subir no andaime, tenho que escalar o andaime, eu vou colocar uma PTA, que eu chamo pente, né? Eu mitiguei usando um equipamento mais sofisticado com menor risco. Ou eu posso minimizar esse fator de risco, né, com medidas de proteção coletiva, como a gente viu no exemplo anterior. Ou ainda eu posso minimizar e controlar esses fatores de risco com medidas administrativas ou de organização do trabalho. Olha só, aquela lâmpada do zelador é uma medida administrativa, porque apesar dela ser técnica, ela não é equipamento de proteção coletiva, mas uma lâmpada que dura mais vai exigir que eu suba menos vezes na casa de máquinas. Então, a probabilidade do evento diminui sensivelmente. E, por fim, olha, a adoção de medidas de proteção individual. Apesar da norma estar escrito assim, eu sou um pouco contra o que está escrito aqui, mas é mais ou menos isso. Eu vou mostrar para vocês, então. Como é que eu faço para eliminar o fator de risco de trabalho à altura? Eu tenho que fazer uma inspeção numa torre de telefonia, saber se a antena está ok. Ou eu vou avaliar se os trabalhadores que estão fazendo lá, por exemplo, uma manutenção na fachada, estão usando EPI. Ao invés de eu mandar uma pessoa verificar isso, eu posso mandar um drone. Ou seja, eu substituí o homem e não me expus ao risco. Eu terceirizei o risco por uma máquina, por um equipamento. Eu posso colocar equipamentos que fazem o desenhonamento de caminhão e funcionam também como uma guia aqui para colocar um trava-queda retrátil para trabalhar. Então, o trabalhador não sobe mais para fazer o desenhonamento do caminhão em lonamento, como na hora de subir eu posso usar ele como equipamento de proteção individual. Eu posso usar uma vara telescópica de grande alcance para limpar uma janela, uma fachada, ao invés de ter que subir com andaime ou descer com balancim. Um sistema muito simples, né, que evita o trabalho à altura. E essa daqui eu vou até mencionar meu amigo Javier Torrico, ele é um engenheiro de segurança aí do
Elo Norte, que eu vou computar ali, tanto quanto o Rodrigo, ele é um dos profissionais mais competentes que eu conheço, junto com o Aguinaldo Biso, né? São uma das personalidades mais competentes da área de prevenção de acidentes. E olha que interessante. Então, ele tem ali uma série de luminárias na mineração. E vocês reparem que eu tenho aqui uma articulação. Eu tiro o pino, essa dobradiça faz com que essa luminária desça, e eu troco a lâmpada protegido aqui dentro desse guarda-corpo do passadiço. Porque se eu colocasse aqui uma escada para abrir, a altura de queda não seria somente essa. Se ele caísse para fora, eu estou falando uma altura de 15 metros. Com essa simples implantação dessa sistemática, eu eliminei o trabalho à altura, fazendo com que o poste desse eu consiga fazer essa função com a maior segurança possível. E, por fim, né, a norma diz, olha, eu tenho que usar medidas de controle e proteção coletiva. Aí a gente conhece várias. Redes de proteção, guarda-corpos. E lembrando, né, que o PCMAT também deixa de existir. O PCMAT, eu estranhei isso, né, ele vai vigir a partir de fevereiro do ano que vem. Mas ele se reporta à NR31. E segunda-feira nós tivemos uma live onde um dos responsáveis lá de Brasília disse que vai criar uma portaria fazendo com que o PGR da construção civil também seja implantado a partir de março para ter essa relação. Então, ou seja, o PCMAT deixa de existir e vai existir o PGR da construção civil, a partir, então, de março de 2021. Lembrando, PCMATs em andamento, eles vão ter validade até o final da obra. Se a obra terminar em 2023, aquele PCMAT, aquela estrutura, aquela sistemática, continua valendo. Só vai valer para uma obra nova a partir de março. Lembrando, né, a PGR da NR18, ela define algumas necessidades complementares. Ela fala que eu preciso ter projeto do sistema de proteção coletiva, projeto do sistema de proteção individual contra a queda e relação dos EPIs e especificações técnicas. Então, o projeto da construção civil, obrigatoriamente, vai ter outros itens que talvez as outras não precisassem, como, por exemplo, é um projeto elétrico das instalações temporárias. Mas vamos lá. Se eu for falar de obra, então, se eu tenho um risco de queda, eu vou ter que me reportar a NR35, e a NR35, só para lembrar vocês, é uma norma, né, especial. Então, ela é uma norma que ela tem prioridade sobre norma geral, mas ela, em relação à NR18, né, que é uma norma setorial prevalece sobre a 35 nos casos semelhantes. E aqui, então, se eu tenho, por exemplo, um risco de queda na obra, e se existir algum requisito da NR18, eu tenho que obedecê-lo. Por exemplo, a NR18 diz, na norma nova, a partir de março do ano que vem, que o guarda-corpo ser constituído de anteparos rígidos, se eu não usar cabo de aço, se eu não usar alguma coisa mais flexível, eu vou ter que ter uma altura mínima de 1,20 m, com, né, o corrimão vai ter que ter 90 kg de força pontual, 60 kg no travessão intermediário e 22 kg no rodapé. E os vãos têm que ser preenchidos com tela. Então, a solução, eu tenho que usar o que a norma 18 estabelece. Por isso que a gente fala da hierarquia das leis. Depois, quando a gente fala também de proteção coletiva, por isso que eu digo que eu não concordo com só proteção coletiva, mas eu chamaria de solução de engenharia, o limitador ou de restrição é um EPI, não é um sistema de proteção coletiva, mas ele impede que o trabalhador caia. Então, é só uma questão de nomenclatura. Depois eu vou para o terceiro item, que é minimizar, né, o controle dos perigos com medidas administrativas de organização. Pode ser uma barreira, uma sinalização, um treinamento adicional que eu vou dar na hora, uma preleção para os trabalhadores entenderem o risco que está se avizinhando e assim por diante. E, por fim, né, a gente vai usar, aí sim, os equipamentos de proteção individual. Eu nem me atrevo, né, a comentar esses itens com tanta gente que é mestre no assunto aqui. Hoje já aprendi muito aí sobre os equipamentos de trava-queda retrátil. Então, lembrando, essa é a última opção. Mas dificilmente, né, a gente vai conseguir evitar todos. E, às vezes, o uso do cinto de segurança ele vai estar compartilhado com proteções coletivas parciais durante a sua montagem. Então, aqui um exemplo, né, de uso de trava-queda retrátil, que, para mim, é uma das melhores, tanto com relação ao impacto do trabalhador, a possibilidade dele, se tiver uma guia, poder transitar com segurança por todo o serviço, diminui a zona livre de queda, é um sistema sensacional. E lembrando, né, que quando eu vou adotar uma proteção individual, se eu tiver que usar um sistema de ancoragem,
Se das minhas soluções do sistema de ancoragem for uma linha de vida, eu tenho que ter, primeiro, um projeto de um engenheiro que vai definir as forças, né? A força de queda que eu sei aqui, 600 kg força, 6 kN. Agora, qual é a reação que isso vai provocar na estrutura? Então, eu tenho que avaliar isso. Eu vou ter que colocar ou não um absorvedor de energia para diminuir esse impacto. Como vai ser a flecha? E lembrando, eu tenho que obedecer normas da BNT. Hoje foi falado muito da 16325. Olha, ela exige que, perto do acesso da linha de vida, eu tenha que ter uma sinalização mostrando projeto, definição, para quantas pessoas, quando eu vou ter que fazer a inspeção desse equipamento, o responsável técnico, eu tenho que ter esses quesitos. Então, eu digo para você que quando eu fiscalizo uma linha de vida, eu vou dizer para vocês, que entre 10 empresas, 9 erram em algum desses itens. E da BNT eu vou falar que 10 entre 10 erram. De novo, quando a gente fala a nomenclatura equipamento de proteção individual para evitar a queda, para fazer a retenção de queda, a rede, a uma altura dessa, ela não vai prevenir a queda, ela vai fazer a retenção de queda. Ela não é um equipamento de proteção individual, mas sim coletiva, e a rede faz essa função também que o cinto faria de fazer a retenção, ou seja, limitando a queda a esforços, né, aceitáveis e sem que ele atinja o nível inferior. Ou eu posso usar uma solução que aqui no Brasil eu ainda não vi, né, mas tem lá no Reino Unido, quando você está trabalhando uma atividade que não existe solução, você pode talvez trazer até um guindaste ou uma estrutura para amarrar a linha de vida, mas quando isso não existe, eles usam esses bags, que tem a mesma função, né, de uma rede, só que ela fica no entorno, é interessante também. Então, lembrando, entendendo a relação entre a NR1 e a 35, primeiro, nós temos que fazer os projetos para eliminar o trabalho à altura, essa é a nossa ideia. Quando eu falo trabalho em altura, eu trabalho acima de 2 metros, que a NR35 estabelece, mas evitar qualquer trabalho à altura, porque mesmo em alturas menores que 2 metros, historicamente a gente já viu, existem acidentes com gravidade, com uma grande severidade em alturas pouco pequenas. Então a NR1 estabelece que eu não sou obrigado a cumprir a NR35, mas eu sou obrigado a implantar uma medida de proteção que vai tentar eliminar ou mitigar e reduzir esses riscos. Depois eu vou priorizar, né, no meu projeto, a instalação de sistema de proteção contra a queda, preferencialmente que ela seja coletiva. E depois a gente vai projetar priorizando a instalação de restrição em relação à linha de vida para retenção. Outra coisa que eu vou fazer é projetar, então, para minimizar também a exposição, homens, hora de exposição a determinado risco de queda. Quanto menos vezes eu precisar subir numa instalação, melhor. Aí eu começo a falar de probabilidade, eu diminuo a probabilidade, mas eu tenho que me preocupar também com a severidade. E se acontecer, o meu planejamento vai fazer com que a consequência em caso de queda seja a menor possível para o trabalhador em termos de impacto e em termos de um sistema de resgate, de uma equipe para fazer as ações de emergência para aqueles determinados cenários, façam aquilo com a maior brevidade possível e nas melhores condições possíveis. E, por fim, né, eu vou, assim, projetar o sistema de proteção individual contra a queda. Então, eu fui muito sucinto, né, muito rápido para mostrar esses itens para vocês, mas lembrando, quando eu falo em NR1 e NR35, a NR1 estabelece o quê? Eu preciso autorizar o trabalhador. Quem é autorizado a trabalhar à altura? Aquele que foi submetido e aprovado num curso de capacitação e ser considerado apto pelo médico. Eu tenho que fazer um inventário, né, dos riscos e especificar cada risco e qual a solução que eu dei para isso. Foi o EPI, um EPI adequado para aquela circunstância, pensando em impacto de queda, zona livre de queda, problema de pêndulo, suspensão inerte e tudo isso. O que mais que eu tenho que fazer depois? Baseado na análise de risco, eu vou criar um procedimento operacional que o trabalhador vai ter que cumprir. Então, aquele procedimento é uma responsabilidade. Depois, todos esses requisitos que eu mostrei aqui. O Renan, como é que está o tempo meu, hein? Hoje ele está bem no final já, na verdade ele está... no final, estou terminando. Mas eu acredito que pelo pessoal, acho que pode ficar, pelo que eu estou percebendo. Tá? Bom, não, vou ser muito rápido.
Olha, então, Perfeito. com relação agora ao PGR, quando eu falo do contratante contratada, a partir de março, todo contratado vai ter que fornecer ao contratante o inventário de riscos dessa empresa. Eu contratei uma empresa, ela vai trazer o inventário dela. São os perigos e riscos que ela tem na sua atividade. Quando uma contratada entrar numa empresa, obrigatoriamente o contratante vai ter que fornecer para a contratada informações sobre os riscos. Quem entra numa empresa tem que conhecer os riscos. E olha só, isso tem que estar evidenciado. Como eu vou fazer isso? Sinalização, verbalização, treinamento rápido, informação, vai ter que acontecer. E o PGR da contratante, ela pode colocar, inclusive, as medidas de prevenção baseadas no inventário dela para ser colocados no PGR dela. O plano de ação, né, que a gente falou, que é o preciso de prevenção de queda, mas é legal que eu preciso de um cronograma, eu preciso avaliar se aquela empresa, se aquele programa, ano a ano, funciona. E análise de acidente de trabalho, como eu já aconteci e já falei dos cenários. Beleza. Agora, rapidamente, olha, isso daqui é um resumo do que a NR1 estabelece. Quando eu for fazer uma análise de preliminar de perigos, eu preciso primeiro descrever o ambiente, saber que atividade era feita, quais os perigos que existem nesse trabalho, os efeitos em função do perigo, as fontes, riscos gerados, pessoas expostas, quais as medidas de proteção que já existem para eu fazer a avaliação de risco e assim classificar o risco. Num exemplo simples de telhado, qual é a atividade que está sendo feita? A manutenção. O perigo é telha e borda da estrutura. Qual é o efeito? Queda com fratura, podendo levar até a morte. Fontes, telha, a escada de acesso, a borda da laje. O risco gerado é queda, mas eu estou falando de queda, mas o risco é a exposição ao sol e outros. Quantos trabalhadores vão estar expostos? E assim eu chego a considerar ele substancial. Para encerrar, gente, eu preciso então conhecer o problema, que é identificar o risco. Eu preciso priorizar os riscos que eu classifiquei como maiores. Depois eu tenho que seguir a hierarquia da medida de controle. Se eu escolher a pior solução, eu vou ter que demonstrar por quê. E depois eu vou monitorar o desempenho, saber se aquilo funciona de forma correta. E se isso começar a andar bem, eu integro isso como uma boa gestão. Senão, eu rodo o PDCA. Opa, para encerrar agora. Quando eu falo muito em planejamento, planejar é antever uma situação, estar preparado para isso. E tem uma frase do Abraham Lincoln que eu acho fantástica, ele fala: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 horas afiando o machado. Eu acho isso super. Eu preciso gastar mais tempo planejando para que o trabalho seja menos sofrível. Ufa! Muito obrigado, Gianfranco. Deu 9 horas em ponto, hein? Mas eu não sei se vai sobrar tempo para a pergunta, né? Gianfranco, muito obrigado pela participação. Eu vi que o pessoal perguntou bastante coisa, até já adianto. Tivemos mais centenas de perguntas, eu aproveitei o tempinho até para responder algumas já aqui durante no chat. Mas eu agradeço imensamente, Jean. Eu acredito que o público gostou bastante, porque incrivelmente a gente está com praticamente todos os participantes ainda com a gente no evento, e evento online a gente sabe como é que é, então tenho certeza que você é boa parte. Eu até vou admitir que coloquei a minha sessão um pouquinho antes da sua, que eu falei, a minha, como a dele está ali, a minha todo mundo vai ver. Mas eu queria agradecer não só a participação sua, mas também de todos os convidados no evento. Claramente é um evento que a MSA tem se dedicado bastante para conseguir compartilhar bastante conhecimento da área com vocês, e claramente a sua participação, Jean, contribui bastante com isso. Só lembrando então, amanhã é o último dia do evento. Amanhã vamos ter apresentações de plano de resgate em altura, gestão de pressão contra a queda, que é um tema muito que o pessoal procura. O Thiago, também especialista na área, ele vai falar sobre esse assunto. E para fechar, primeiros socorros para resgate em altura, com Paulo Henrique, também é uma pessoa que tem uma empresa na área de resgate, também tem muita capacidade e conhecimento para compartilhar com a gente. Bom, eu agradeço a todos os apoiadores, aos palestrantes, você principalmente, Jean, e nos encontramos amanhã. Para aqueles que não viram, eu respondi boa parte das dúvidas. E Jean, se você quiser então só se despedir, eu agradeço. Primeiro, olha, agradecer a paciência do público que está até essa hora aqui nos ouvindo, né? Eu sei que tem uma enxurrada de lives acontecendo nesse período, né? Mas, Renan, cumprimentar você e a equipe, em seu nome, a equipe da MSA, porque esse evento é um evento diferenciado, realmente é uma coisa que chamou a atenção. Eu assisti todas as palestras ontem e amanhã estarei também prestigiando vocês, que todas são de grande interesse.
Muito obrigado, Jean. Então, obrigado a todos e até amanhã, então. Tchau, tchau, pessoal. Até.